Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O artigo que eu escolhi para comentar nesse vídeo, eu publiquei numa revista eletrônica total de 1989, a revista número 9. Vocês podem ver a descrição desse vídeo aqui no artigo e até o artigo original. Também na descrição tem lá o link, porque ele está no nosso site. E ele tratava de um sistema de luz rítmica muito fácil de montar. Tão fácil que muita gente montou. O que era a luz rítmica? Você ligava na saída do seu amplificador, da sua caixa de som, e ligava esse circuitozinho a um conjunto de lâmpadas incandescentes, que era o que tinha na época. Não havia uns LEDs naquela época, as fitas de LED, que hoje são tão comuns e que a gente faz isso com facilidade, porque compra tudo pronto, inclusive o circuito. Né? Então vocês ligavam esse circuito na saída do seu amplificador e a música modulava as lâmpadas. Elas piscavam no ritmo da música. Então eu fiz um circuito bastante simples que utilizava como componente básico apenas um SCR e um transformador, que eram os componentes principais. Então, o que esse circuito fazia? O som consiste em altos e baixos de modulação. Então eu usava esse sinal para acionar uma lampadinha neon que, ao piscar, controlava um SCR. E o SCR que eu usei era um TIC-106, MCR-106 ou C-106, que podia controlar até uns 3 amperes de corrente. O que na rede de 110 dava alguma coisa em torno de 300 watts de lâmpadas. Então era bastante, né? Então você podia lá colocar a sua sequência de lâmpadas incandescentes, ligar o circuitozinho na saída do seu amplificador, ajustar e as lâmpadas começavam a piscar ao som da música. Era muito interessante isso, principalmente para os conjuntos musicais, colocar nas festas, nos bailes, né? Que nós tínhamos um efeito que era novidade, inclusive, na época. Não é que era bem novidade, porque a gente já tinha publicado outros na nossa revista com outros efeitos. Por exemplo, nós publicamos projetos, que nós vamos comentar, em que você poderia ter lâmpadas diferentes piscando com sons graves, médios e agudos. Nós tínhamos um sistema seletivo, né? Mas isso aqui era muito simples, era para quem quisesse começar. E é lógico, a gente tinha medo naquela época que o circuito é ligado na rede de energia. Qualquer erro que você cometer já era o teu amplificador, certo? Ele vai dar um problema, vai realimentar e vai dar um curto-circuito, né? Então nós tomamos o cuidado de isolar o circuito do local por onde entrava o sinal do amplificador. Para isso nós empregamos um pequeno transformador. Então assim era fácil você fazer o acoplamento, ele era relativamente seguro. É lógico que a parte de alta tensão, onde iam as lâmpadas, ainda estava ligada na rede de energia. Então você tinha que tomar certo cuidado. Mas como era um projeto muito simples e fácil para iniciantes, para makers da época, quando ainda não tinha a matriz de contato, nós demos a montagem em ponte de terminais. Então qualquer um podia montar. Ponte de terminais você comprava nas lojas, ou até reaproveitava de aparelhos velhos. Você tinha o seu ferro de soldar, estava resolvido. Comprava os componentes e montava a sua luz rítmica fácil. Foi um dos projetos que a gente inclusive repetiu outras vezes. Não por falta de matéria. O problema que havia na época é que o conselho editorial da revista às vezes esquecia do fato de que sempre tinha os leitores novos. Sempre tinham aqueles que começavam a comprar a revista agora ou há pouco tempo atrás. Assim, um projeto que foi publicado 2, 3 anos antes, não era do conhecimento desse pessoal. A gente sabia disso porque eles nos escreviam. Professor, eu quero que publique uma luz rítmica. Aí eu ia ver, tinha uma luz rítmica publicada 3 anos atrás. Né? Então ficava claro, esse leitor começou agora, é um leitor novo. E é o que acontece hoje.
Todos os dias estão entrando pessoas novas no mundo da eletrônica. Então eu tenho que estar sempre, às vezes, republicando projetos antigos. E se eles admitirem o uso de um componente novo, de uma versão nova, fazer a alteração. Então, por exemplo, é o que nós fazemos hoje com a nossa revista Mecatrônica Jovem. Você vai encontrar lá projetos do passado, mas são projetos do passado com abordagens novas para quem não conheceu aquele passado em que aquele circuito saiu. Né? Não adianta nada eu falar, eu tenho um circuitinho que produz sinais numa televisão e eu publiquei isso em 76. Porque em 76 a televisão era analógica e hoje não, é digital. Então aquele circuitinho não funciona hoje. Eu tenho que fazer uma versão nova. Né? Então percebam que a gente tem que estar constantemente atualizando. Então quando eu comento aqui um circuitinho que ele ainda pode ser montado, é porque realmente ele ainda é atual. Então vale. Vale. E aquelas pessoas que não viveram a eletrônica lá dos anos 70, 80 e 90, hoje podem iniciar-se na eletrônica um circuito daquela época, como este, né? Como outros que eu comento, como muitos que eu tenho no site, que a gente explora de uma forma didática, para ensinar a eletrônica, para dar os primeiros passos e até para se divertir, né? Porque qualquer um vai ficar muito assim interessado em eletrônica se de repente você faz uma lâmpada que você liga com o jaquezinho, com o plugzinho do circuito, no jaque do fone do teu celular, você coloca a música e a lâmpada começa a piscar no ritmo da música. Sim, esse circuito ele pode aceitar até o sinal de fone de um celular. Você pode colocar a musiquinha tocando nele, no teu celular, e a lâmpada vai piscar no mesmo ritmo. Coisas interessantes que talvez naquela época não existia nem o celular, quer dizer, estava começando, né? E a gente então pode atualizar as aplicações e até quem sabe você pode criar alguma coisa nova. Como já falei outras vezes, muitos dos seus circuitos não eram aplicações diretas, eles davam ideias, eram blocos construtivos, como a gente faz até hoje. Se você gostou desse vídeo, inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu like e aguardem o próximo. Nas descrições você tem mais informações.